Olá, amigos do Esporte Debate, seja bem-vindo à TV Assembleia, canal 51.2 e também a TVN, canal 17. A partir de agora, o esporte em dimensão maior na sua televisão. E olha só, gente, no Esporte Debate de hoje, que está simplesmente imperdível, você vai ver. Moto vence novamente o Superclássico diante do Sampaio e encosta no G4 do Grupo B da Copa do Nordeste. MAC perde para o Imperatriz pelo Campeonato Maranhense. Fica distante do G4 da competição. Após eliminar o Vitória na Copa do Brasil, o Papão vai encarar o ABC de Natal pela segunda fase da mais democrática competição do futebol nacional. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com o novo secretário de Esportes e Lazer do Maranhão, o ex-deputado Rogério Cafeteira. Ele vai falar sobre suas expectativas e projetos para o esporte maranhense. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que já está no ar. E para começarmos o Esporte em Debate, olha só que boa, gente. Copa do Brasil 2019. O Papão iniciou muito bem a fase eliminatória, enfrentando a gigante equipe do Vitória da Bahia, que até pouco tempo estava na primeira divisão do futebol nacional e que tem um orçamento, olha, pelo menos 6, 8 vezes maior do que o Motoclube de São Luís na temporada. Sentiu o gosto e o veneno amargo no Estádio Castelão. O Papão venceu o jogo com propriedade por 2-0 e conquistou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Antes da bola rolar, 1 minuto de silêncio em homenagem ao atacante Caio, que jogou pelo Moto e foi campeão mundial interclubes pelo Grêmio de Porto Alegre na década de 1980. Quando a bola rolou, o time baiano deu a impressão de que iria impor seu favoritismo. Foi para cima e fez boa trama pela direita. Léo Ceará arrematou dentro da área e perdeu um gol quase feito. O Moto respondeu com Léo Paraíba neste chute forte e o goleiro do Vitória foi no canto fazer a defesa. Na sequência, nesta sobra de bola, Dalmo estava de costa, girou e bateu sem força e por pouco o Moto não abre o placar. As duas equipes continuavam tentando, mas ficavam sempre naquele quase. A impressão é de que os dois times estavam guardando energia para a parte final do jogo. O Moto, precisando vencer, se lançou ao ataque e começou a bombardear o goleiro do Vitória. E aquele velho ditado de que água mole em pedra dura, pois é, não demorou muito. Neste ataque bem construído pela direita, saiu o cruzamento rasteiro para a área do Vitória. E no vacilo da zaga, Gleicinho, que acabara de entrar, foi com tudo e empurrou a bola para o fundo das redes. Glória a Deus, né, cara? A gente vem trabalhando muito forte, dedicando bastante nos treinos, para quando a gente entrar ali, estar preparado e acabar decidindo os jogos. E o grupo mostra a força aí hoje, que nós vamos chegar muito longe. O time maranhense começou a imprensar e o Vitória, que até o ano passado estava na elite do futebol brasileiro, sentiu o golpe. Ficou acuado em campo, com total superioridade e embalado pelos barulhentos 2.000 torcedores, o Papão do Norte construiu outra boa jogada e mais uma vez a estrela de Gleicinho brilhou. O atacante imotense aproveitou o momento festivo e fez um verdadeiro carnaval na zaga baiana. Só foi parado com falta dentro da grande área. Pênalti. Na cobrança, Juninho Arcanjo encheu o pé para fazer o segundo do Moto. É o nosso trabalho de cada dia, a dificuldade que a gente tem. E com muita humildade a gente está trabalhando para conquistar grandes coisas na competição aí, na temporada. E agora demos um passo importante. Todo mundo sabe da importância do que esse jogo representa para nós. E fomos felizes, fizemos um jogo taticamente, tecnicamente bem. E estamos classificados, glória a Deus. Depois do segundo gol, não deu mais tempo para nada. Além da vitória, o Motoclube, ao vencer o Vitória da Bahia, engorda o caixa com R$600 mil. E na próxima fase da Copa do Brasil, o time maranhense vai enfrentar o ABC de Natal. A partida será disputada no Rio Grande do Norte. O vencedor garante classificação e o empate leva a decisão para os pênaltis. A diretoria do Moto está confiante. O resultado está mostrando esse trabalho sério, comprometido, todo mundo parabéns, torcida, jogadores. É hora de comemorar mais uma etapa vencida. E a torcida do Moto? Falar em felicidade é pouco. Eles estão nas nuvens e com muitas razões para comemorar.
Olha, foi uma das mais importantes vitórias do futebol maranhense sobre o futebol baiano. Ano passado eles já sentiram veneno com o Sampaio, que eliminou o Vitória e também ganhou o título em cima do Bahia na Copa do Nordeste. E este ano, na Copa do Brasil, o Moto começa a temporada com uma grande vitória e elimina o Esporte Clube Vitória da Bahia. Vou chamar aqui o Gregório Dantas, meu amigo, parceiro Greg, tudo bem? Tudo bem, Júnior, prazer. Greg, é muito bom ver o futebol do Maranhão triunfando sobre os baianos, né? Eles falam muito lá, a imprensa, por exemplo, disse, o Vitória, dessa vez o Moto vai conhecer o Vitória com o time completo. E o que se viu no Castelão foi o Moto atropelar o time baiano, né? Sem dúvida, o Moto jogou muito bem, né? Uma das melhores atuações do Moto no ano. A gente tem que destacar aqui o nosso companheiro Gelson Braga, rapaz, esteve presente fazendo essa matéria ao lado, sabe de quem? Jurandir, rapaz. Torcedor do Moto, que deve feliz lá, muito que deve feliz. Ter feito, na verdade você está brincando, é torcedor da Bolívia querida, né? E deve ter feito com a maior alegria. Não, fez, ele disse, rapaz, é tão bonita ver a festa da torcida do Moto, ele gostou muito de ver a torcida do Moto, essas imagens aí que você, nosso telespectador, pode ver. Jurandir, responsável por isso. Agora falando propriamente do jogo, Jurandir, a gente tem que destacar que foi uma das melhores atuações do Moto Clube de São Luís, né? Aqui, jogando no estádio Castelão, impressionante mesmo. O Moto consegue um resultado que é expressivo. A gente tem que sempre destacar isso, porque o Vitória não é um time de Série B assim, vamos dizer. É um time que está na Série B, mas é um time que frequenta por muitas vezes a Série A e por infelicidade, ano passado, 2018, foi rebaixado. Para corroborar com o que você está dizendo, disputa o Vitória este ano a Série B do Campeonato Brasileiro, mas mantém a cota que é destinado aos clubes da primeira divisão. Isso, exatamente. Pelo menos nesse ano de 2019, o Vitória continuará recebendo a mesma cota que receberam em 2018, quando integrava a divisão de elite, a primeira divisão do futebol nacional. Exatamente. Se a gente levar em consideração e fizer um paralelo com o que o Moto recebe durante o ano... Não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação. E para a gente ter uma real noção da dimensão que foi essa vitória do Moto, 2-0, né? A gente sempre tem que lembrar que o Gleicinho, quando entrou ali, desequilibrando, né, Yuri? Tá desequilibrando, né? Entrou desequilibrando. Ele entra, o talismã hoje do Moto, viu? Isso, exatamente. Ele entra, desarruma o jogo, sim, quebra a defesa adversária. Exatamente. Né? Porque ele vai para dentro, é um jogador que atua na vertical, isso, né? É incisivo. É lépido, é inteligente. Isso, ele sempre dribla em direção ao gol, né? É verdade. É importante, um jogador que está com faro de gol aguçado também. Porque às vezes o atleta tem habilidade, mas não é objetivo. Isso, faz aqueles dribles desnecessários. E tem alguns que parecem uma enceradeira, né? Tem uns famosos aí. Exatamente. E o Gleicinho não, marcou o gol, né, abrindo o placar, e depois sofreu o pênalti que o Juninho Arcanjo marcou o segundo gol, decretando 2-0. A gente sempre tem que destacar também que na Copa do Brasil, Juninho, o empate classificaria o Vitória nessa primeira fase, sempre tem essa regra. Porque no ranking está melhor colocado. Né? Isso. Lembrando também, que a gente não custa lembrar, que depois dessa classificação do Moto, o Moto vai enfrentar o ABC, mas já na segunda fase é diferente. Já a gente fala sobre isso, só para deixar claro ao nosso telespectador, na segunda fase é o seguinte, se acabar empatado, teremos pênaltis. Não tem esse negócio de eliminar o time da casa. Antes da gente falar da segunda fase, eu acho que 2 pontos são importantíssimos para a gente tratar aqui no Esporte em Debate. Sim. Primeiro deles, o Moto faz uma campanha muito boa, acima da campanha dos últimos 4, 5 anos que faz no futebol. É o início de temporada muito interessante do time do Motoclube. E o público não corresponde. A torcida do Moto sobre isso. Não vai. Beleza. Perto de 3 mil torcedores. Separei aqui, Juninho. Certinho. Total compareceram ao Castelão, 2.395. 2.395 com 2.167 pagantes. Uma renda de R$ 47.625. Se não é a cota da Copa do Brasil, não dá. O Moto teria tomado um prejuízo gigantesco. Gigantesco. E o Moto não enfrentou um adversário que o torcedor do Maranhão não conhecia. E meu amigo. Que o torcedor do Maranhão diz, mas ele não tinha expressão, o adversário. Era o São José, sei lá da onde. Era o Vitória. Do Rio Grande do Sul. Isso. Nada disso. Não. Ele enfrentou o Vitória da Bahia. Isso, exatamente. Uma equipe que é gigante do futebol brasileiro, que tem público aqui em São Luís. Não, e uma equipe que, como a gente falou, frequenta a Série A sempre. E aí o torcedor não foi, não comparece. Não vai. E está na hora, mais do que nunca, dos dirigentes do futebol do Maranhão se interessarem por esta causa, pelo efeito. Por que a torcida não anda comparecendo? A federação não mostra nenhuma preocupação. Não. E eu vejo também que os dirigentes de clube são eles que botam a mão no bolso, são eles que têm a responsabilidade de pagar elenco, né, de manter a estrutura do clube. Sim.
E também não vejo falar absolutamente nada. Assim, você tocou num ponto importante, Juliano, que foi a respeito do que o Moto embolsou com essa vitória. Porque se não fosse isso, o Moto estava em déficit. O Moto recebeu 625 mil pela reais, vitória. Né? E lembrando que pela classificação já tinha recebido 525. Ou seja, tem esses 625 pela vitória, diante do Vitória da Bahia, né? E o 525. Pela participação. Pela participação. E agora enfrenta o ABC, o jogo lá em Natal. Isso. Foi até modificado, seria agora, né? Foi adiado para 7 de março. Para 7 de março. E o Moto vai receber mais de R$1 milhão. Se passar. R$1.450.000. Dá para o Moto passar o restante da temporada ali bem planejado. Controla tudo. Dá para disputar, manter suas finanças em dia. Disputar uma Série D, meu amigo, dá para fazer tudo tranquilo, bonitinho. Lembrando que havia uma certa expectativa para esse jogo justamente que você tocou, do modo diante do ABC ser realizado nessa semana agora, não. Foi, a CBF confirmou para o dia 7 de março, quinta-feira, a gente costuma dizer quinta-feira de cinzas. Até em virtude da logística, né? Muita gente viajando, carnaval, programação, e a logística ficou complicada, a CBF preferiu postergar para o dia 7. Né? Quinta-feira, após quarta-feira de cinza. Então, quinta-feira, dia 7 de março de 2019, estádio Frasqueirão, lá em Natal, 8h30 da noite, ABC e Moto. Eu vou dizer uma coisa para você. Pelo que o Moto vem jogando, taticamente, tecnicamente, nem tanto, mas taticamente há uma diferença do jogo tático para o jogo técnico. Né? O Moto, tecnicamente, precisa avançar e se qualificar mais ainda, mas taticamente é uma grata surpresa o trabalho que o Wallace Lemos faz. Sim, né? não, no time do Moto Clube São Luís. Pelo que vem acompanhando do ABC, teve problemas, inclusive, para se classificar nesta primeira fase da Copa do Brasil. Foi 1-0 diante do Galvez, lá do Acre. Time sem expressão nenhuma. Exatamente. Né? E ele teve uma dificuldade imensa. Como vem oscilando a sua performance, o Moto tem chance, sim, mesmo se tratando de um jogo em Natal, no Rio Grande do Norte, vai ser o mais querido de lá, de trazer um bom resultado para São Luís. Eu acredito. Também acredito e, assim, só para a gente reforçar ainda mais essa nossa expectativa a respeito do Moto, lembrando que o Moto é uma das poucas equipes do Brasil que ainda se mantém invictas. Então a gente tem que destacar isso também. Então o Moto é uma equipe que não perdeu no ano de 2019. São 4 jogos no Campeonato Maranhense, invicto e para mim já classificado. Sim. Né? 100% de aproveitamento. Copa do Nordeste tem 4 jogos, também invicto na competição, né? Porque venceu o Superclássico, a gente vai falar sobre isso. Sim. E na disputa da Copa do Brasil, um jogo, ganhou, uma vitória. Tranquilo do Vitória. E a vitória é tranquila, a gente tem que dizer... 3 competições. Não, isso, e lembrando... Moto invicto no ano, são 3 competições que está disputando o papão. Invicto no ano, só para finalizar meu comentário a respeito disso, o Moto ganhou do Vitória com autoridade. O Vitória não chegou a ameaça grande. E dessa vez não teve história de sub-23, não, com autoridade. E bota autoridade nisso. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com o novo secretário de Esportes e Lazer do Maranhão, o ex-deputado Rogério Cafeteira. Ele fala sobre metas e a oportunidade dada pelo governador Flávio Dino de dirigir os caminhos do esporte maranhense. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Esporte em Debate e trazendo uma grande novidade. É que na semana passada, o governador Flávio Dino escolheu o novo secretário de Desportos e Lazer do Estado do Maranhão. O titular da pasta que vai trabalhar com esporte e lazer no Estado do Maranhão a partir do novo mandato do governador Flávio Dino. E o nome é de uma figura muito conhecida da política e que agora vai trabalhar com política pública no esporte. Trata-se do ex-líder do governo na Assembleia Legislativa e deputado estadual, ele foi Rogério Cafeteira. Inclusive, a gente agradece muito a deferência do novo secretário de estar aqui, né? Porque ainda nem se apresentou ao trabalho, mas já está nomeado pelo governador Flávio Dino, já com planejamento já em evidência para arregaçar as mangas e mudar, transformar a história do esporte maranhense. Antes de mais nada, é uma satisfação tê-lo aqui. Nós já recebemos diversas vezes como deputado estadual, como líder do governo e hoje pela primeira vez como secretário de Esportes e Lazer do Estado do Maranhão. Eu agradeço o convite, não poderia jamais recusar, que aqui é um local que eu vivi momentos que eu jamais esquecerei. Eu sou um apaixonado pelo Legislativo. Queria aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a todos os profissionais que estão aqui nos acompanhando,
aqui do Centro de Comunicação, da Assembleia, que tiveram um papel importantíssimo, todos os profissionais aqui da Assembleia, que são fundamentais para que a gente possa ter uma atuação parlamentar, uma boa atuação parlamentar. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a todos os profissionais que fazem parte do Legislativo Estadual. Secretário, que concepção o senhor tem de esportes? Olha, eu vejo o esporte como uma ferramenta que pode ser extremamente útil em várias áreas. Eu acho, primeiro, na questão social, o esporte, sem dúvida, é um mecanismo que pode ser utilizado e deve de inclusão social, de inclusão dos especiais, de inclusão dos deficientes, que talvez a gente não tenha trabalhado a contento nessa área aqui no Maranhão, mas eu acho importantíssimo. Na área de saúde, então eu vou procurar, já tive contatos para que tenhamos ações comuns com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, eu diria que inclusive a Secretaria de Segurança. Eu acho que a prática esportiva inibe que jovens, que crianças procurem outros caminhos, tendo a oportunidade de praticar um esporte, de ter um lazer. Então eu tenho convicção que é importantíssimo para a questão social também a prática esportiva. E é nesse sentido que nós vamos querer trabalhar, né, sem esquecer dos esportes em toda a sua gama, de todas as modalidades. Eu não sou um atleta, mas gosto muito de esporte e tenho certeza que com a vontade que eu estou de trabalhar, de acertar e com a ajuda de vocês, dos amigos que construí, das pessoas que vivenciam o esporte, eu tenho convicção que nós vamos fazer um trabalho que marcará um tempo aqui na área do esporte no Maranhão. Secretário, eu entendo que o esporte, a partir da sua presença agora na Secretaria de Esportes e Lazer, pode viver um novo momento. Porque se fala muito que as pastas de esportes, isso aqui não é no Maranhão não, é no Brasil inteiro. O Ministério do Esporte, por exemplo, está perdendo força, pode ir para uma outra secretaria, pode deixar de ter um ministério. Isso vem sendo discutido já há algum tempo. Em outros estados, a pasta de esporte está ligada diretamente à cultura, o turismo, ela é uma espécie de apêndice. Aqui se mantém uma secretaria de esportes no governo Flávio Dino. Eu acho que a sua ida para lá vai abrir um outro espaço e uma nova linha de raciocínio em relação à compreensão que o governo tem em relação à pasta do esporte. Por quê? Porque o senhor tem capital político. E geralmente se diz que as pastas de esporte são pessoas que vão para lá sem essa estrutura, né? Sem essa musculatura política para carrear recursos por uma pasta que sempre tem problema de recursos, porque geralmente se tira muito recurso do esporte para investir em outras pastas. Eu acho que a partir da sua entrada essa coisa pode mudar, porque o senhor é da cota pessoal do governador Flávio Dino em relação ao secretariado. Sim, eu acho que dizem muito também no meio político que não tem secretaria forte ou secretaria fraca. Tem secretário forte e secretário fraco. O senhor é secretário forte ou fraco? Eu acredito que pela forma como eu fui indicado, pela confiança que o governador Flávio Dino depositou em mim, eu serei um secretário forte se eu demonstrar vontade de trabalhar e resultado. O governador Flávio Dino não prestigia apenas quem ele gosta, ele prestigia quem trabalha. E eu acho que nós temos vários exemplos aqui no governo. Eu vou lhe dar um exemplo do secretário Felipe Camarão e do secretário Diego Galdino. O secretário Felipe Camarão começou na SEGEP e pelo trabalho que ele desenvolve, pela competência que ele tem, pela vontade de trabalhar, hoje é um dos principais nomes do governo. E não é por outra questão, não é porque o governador Flávio Dino tem predileção por ele, não é. É porque ele é um dos grandes nomes que nós temos no nosso quadro. Estou dando um exemplo aqui, não em detrimento dos outros, mas um exemplo de do Felipe, que não era do meio político, né? Era um técnico, um procurador, e chegou lá e ocupou espaço não por uma questão de sentimento, mas por uma questão de competência. E eu espero agregar a relação que eu tenho com o governador, pela confiança que ele tem em mim, eu espero demonstrar isso na secretaria e ter o aval dele para que a gente possa angariar mais recursos, que a gente tenha mais autonomia, e isso vai depender
única e exclusivamente de uma pessoa, de mim. Se eu fizer um bom trabalho, você pode ter certeza absoluta que o governador Flávio Dino vai nos prestigiar. Que ligação o senhor tem com o esporte? Olha, eu queria, até me questionaram isso algumas vezes, e me perdoe, você aqui me acompanhou esses 8 anos, eu tenho, não sei se é uma coisa ruim ou boa, mas eu sou muito franco sempre. Não necessariamente, sempre foi direto. Não necessariamente o secretário de saúde tem que ser médico. Nós temos um grande nome hoje na Secretaria de Saúde, respeitado, uma pessoa íntegra, competente, que é o Dr. Lula. E ele não é médico. Agora, para que as pessoas entendam, eu não passei minha juventude aqui no Maranhão. Eu, aos 10 anos de idade, fui para Brasília e só voltei já com quase 30. Passei um período aqui quando meu tio era governador, mas depois fui morar no Rio, concluí minha faculdade e morei fora depois em Brasília também, quando me casei. As ligações que eu tenho, quando eu praticava esporte, era de vôlei, que eu jogava em Brasília. Aqui era o que? Levantador? Era ponta? Era ponta. Era ponta e é um esporte que eu ainda gosto de praticar. Agora, porque a idade chega, você começa... Até já estou numa fisioterapeuta lá para melhorar a questão do ombro. E voltar, porque não é só esporte, é um lazer, é uma distração, uma atividade... Até para quebrar o sedentarismo. É uma atividade saudável. Eu aqui no Maranhão já, a participação que eu tive no esporte foi na época do kart, que foi quando a gente trouxe o kart para cá. Mas o kart pode não ser considerado um esporte. Eu já discordo totalmente. E, inclusive, para você ver a importância que tem o esporte. Você talvez se lembre, Júnior, eu não sei a sua idade, porque tu está com cara de novinho, mas tu tem muita experiência. Eu estou com 41 anos de idade. É novo mesmo. Aqui existia, numa época, muito uma coisa chamada retão, que era na Ponte do São Francisco, a Ponte Bandeira Tribusa. É verdade. E era muito existia rachas. muito naquela época, muito racha muito e tudo. Racha. Quando nós trouxemos para cá o kart, que começamos primeiro lá no AT, essa prática acabou. Porque as pessoas que eram afeitas a esporte de automobilismo, a velocidade, tiveram a oportunidade de praticar o local certo. Depois meu tio, governador Cafeteira, com a sensibilidade que ele teve, que foi um grande governador na área de esporte. Pela primeira vez na história, o Maranhão na época não tinha estrutura nenhuma. Trouxe uns Jogos Estudantis Brasileiros para cá, que foi um sucesso na época, através do GEBS. Então, assim... E eu convenci na época o governador de fazer duas pistas de kart. Uma aqui em São Luís, que fica lá no kartódromo, no complexo do Castelão, e uma outra em Imperatriz. E essa de Imperatriz, os amigos de lá, que são da federação, trabalharam muito bem. Hoje Imperatriz é referência nacional na área de automobilismo, inclusive temos pilotos de renome internacional correndo pela Federação Maranhense, que a gente não tem algumas esse seletivas da própria Petrobras são Seletiva Petrobras. O Pedro Piquet, filho do Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, correu através da Federação Maranhense de Automobilismo. Então, assim, lá nós temos um grande trabalho que eu vou procurá-los para dar a contribuição deles. A minha filha... ginasta, né? É ginasta, é atleta. Então, e eu sempre acompanhei dentro de casa. E a minha filha não é de altíssimo desempenho porque ela é muito estudiosa. Então agora ela está com menos tempo para treinar. Nós já viajamos bastante, Uruguai, Argentina, Rio, Brasil, competindo pela seleção. Competição, que é uma área importante também da ginástica artística, e que eu também espero contribuir para a ginástica artística aqui, nos projetos que eles têm sociais. A gente é uma área tinha pouca visibilidade, o governador Flávio Dino já avançou nisso, propiciando ali uma estrutura na Kennedy. Me fugiu agora o nome daquele, você que é mais afeito a essa área, daquele ginásio ali
Rubem Goulart. Rubem Goulart, perfeitamente. Foi todo recuperado no governo Flávio Dino. Exatamente, no Rubem Goulart. Estava lá abandonado. E com estrutura para ginástica. E é um setor importante e que agrega muitos jovens. Sem sombra de dúvidas. Secretário, o senhor vai enfrentar alguns desafios, né, inclusive de mudança de paradigma dentro do esporte do estado do Maranhão. Mas eu lhe conheço de algum tempo e sei que o senhor é afeito a desafios. Entre eles, existem alguns gargalos. Por exemplo, o Complexo Esportivo Canhoteiro, Complexo Esportivo do Castelão. Ali o Parque Aquático, por exemplo, meu Deus do céu, está sem funcionar há um bom tempo e a gente tem uma comunidade ali carente que precisa, né, de uma estrutura como aquela, de uma vivência e participação dentro do esporte através de uma natação. Ali tem uma piscina que foi de saltos ornamentais, que competições a nível internacional foram disputadas ali. O senhor volta com... O senhor entra no governo, vai para essa etapa da vida disposto a transformar aquela realidade ali? Olha, eu acho que talvez, pela circunstância, eu nunca tive tão motivado para uma atividade como eu estou para essa. Por conhecer a política, por saber do crédito, da confiança que o governador Flávio Dino depositou em mim para me indicar para uma secretaria. Nós sabemos que um governo que foi eleito com uma ampla coligação, é natural que quem participou da campanha também queira participar, e eu acho que é o justo, o correto, da administração. E o governador Flávio Dino bancou minha indicação, então assim, eu tenho uma responsabilidade ainda maior. E sem dúvida é um dos nossos desafios, né? Eu acho que a gente tem, e falei há pouco, nós temos que ter a sensibilidade para usar o esporte como uma ferramenta de inclusão. E eu acho que ali pode ser uma vitrine, pode ser o exemplo mais prático que a gente possa demonstrar para a sociedade, levar para a sociedade. É utilizar aquela região, né, pessoas daquela região, para que a gente possa integrar elas ali no Complexo Canhoteiro, oferecendo oportunidade de esporte, oportunidade inclusive de participar da administração daquela área. E eu tenho certeza que a gente vai não apenas melhorar a qualidade de vida no que diz respeito à prática saudável, mas também na questão social. Tenho certeza que a gente pode usar aquela área que hoje é subutilizada, na minha humilde opinião. Acho que a gente pode utilizar ela de uma forma bastante objetiva, bastante positiva, que é usá-la como uma ferramenta de inclusão. O senhor é do DEM, o senhor sabe que para fazer essas transformações que o senhor já tem como projeto e demonstra aqui, né, que vem maturando essas ideias e conhece a realidade do esporte, eu acho que muita gente que está assistindo agora deve estar dizendo, ele conhece a realidade do esporte, não é alguém que chegou de paraquedas. O senhor falou, inclusive, da sua história do esporte no passado e fez questão de entrar na seara de projetos sociais dentro de um aparelho público que existe, está aí, que é o Complexo Esportivo, e que precisa funcionar melhor. Eu achei muito interessante o que o senhor falou ainda há pouco, tenho certeza que o telespectador ele ficou com a mente bem aguçada. Agora, para fazer tudo isso, os caixas, os cofres do governo só não dá não. Vai ter que buscar lá fora. O senhor é do DEM, o DEM inclusive tem hoje uma abertura dentro do governo federal. O senhor vai buscar em Brasília também recursos? Sem dúvida nenhuma. Existe um projeto de praças esportivas no Maranhão, salvo engano 50, e que só foram efetivadas 2 até o momento, salvo engano, Gonçalves Dias e Amarante. E tenho certeza, e esse é um dos projetos, eu já estou com uma reunião marcada com o doutor Cleito Noleto, da Sinfra, que é feito através de lá, mas em parceria com a Secretaria de Esporte, para que a gente consiga ver em que pé está esse convênio, para que a gente possa reativar e efetivamente executar. Tenho certeza que seria um marco na história do esporte maranhense também. Eu depois me comprometo a lhe mandar o modelo, é bem interessante. E 50 praças dessa no estado de 217 municípios, sem dúvida a gente faria diferença. Né? Temos inclusive eu fui o relator aqui do projeto do Fundo do Esporte, né? Com a lei de incentivo, que nós temos que ter muito critério na utilização dele.
né? É um valor significativo, não é um valor baixo. Nós vemos que a Secretaria de Cultura trabalha muito bem com um percentual idêntico e nós temos que utilizar de forma racional, criteriosa, para que todas as modalidades tenham seu incentivo. Secretário, o tempo urge e eu gostaria de ficar mais tempo e de antemão já lhe convido para que o senhor possa vir em uma outra oportunidade, mas eu quero deixar aqui uma pergunta para o senhor, se eu possa responder, para a gente finalizar a entrevista. O senhor sabe das carências que existem no esporte, né? Sim. O senhor assume essa pasta com o objetivo principal e principal de marcar o seu nome na história do esporte maranhense? Sem dúvida. Pela missão, pela confiança que o governador Flávio Dino deixou em mim e por mim, por minha família, eu lhe disse há pouco, eu nunca estive tão motivado para uma função como eu estou agora. Então, assim, já quero cobrar de você e de todos os companheiros aqui. Não, se o senhor me permite, cobrança é comigo, eu vou cobrar do senhor. Sugestões e críticas, sugestões e críticas, e pode ter certeza que a gente aprende bastante, eu tenho essa humildade e quero pedir que façam, sem a menor cerimônia, tanto as críticas quanto as sugestões. Deu uma mudada também nos Gêmeos, viu? Eu disputei vários Gêmeos e Gêmeos era uma festa, era um evento, né? Era um evento, um grande evento. Um grande evento e nós vamos trabalhar para voltar para que seja isso. Gente, é importante, eu sei que o tempo está curto, mas eu preciso falar isso. É importante também a participação da área de educação, das escolas que hoje também, aí não é uma questão só de política de pública, mas também deixam a desejar. Nós sabemos que as escolas naquele tempo tratavam o esporte também de uma forma diferente. Com certeza. Nós temos que conscientizá-los para que a gente retorne aos bons tempos de gente. Secretário. Gente, eu conversei aqui do Esporte em Debate da TV Assembleia com um enorme prazer com o novo secretário de Esportes e Lazer e que Deus possa abençoar o seu trabalho e que o senhor leve para o esporte maranhense a garra, a determinação com que a gente viu o senhor defender aqui o governo do estado diversas vezes na Assembleia, em tribuna, principalmente, e que esta força de vontade, essa vibração que o senhor está passando aqui nessa entrevista aqui, que sejam sempre o foco principal de todo o trabalho que a sua equipe deve lhe ajudar a fazer no esporte, que precisa muito do estado do Maranhão. Toda vez que a gente investe no esporte, se o investimento é bem feito, você diminui os gastos da segurança pública, porque não vai precisar construir presídios. Você diminui os gastos em relação à saúde, porque o esporte ele é saudável por natureza. E você acrescenta no desenvolvimento de uma terra, de um país, porque quem pratica esportes não tem tempo de pensar em coisas maléficas. Muito obrigado pela presença e sucesso. Meu pensamento é idêntico ao seu, viu? Muito obrigado pela entrevista. Sucesso, secretário. Muito obrigado pelos votos de sucesso. Se Deus quiser, nós veremos aqui outras vezes para trazer já realizações e um cenário melhor do nosso esporte. Ô Greg, o mais interessante, nessa conversa que eu tive com o ex-deputado, ex-líder do governo na Assembleia, Rogério Cafeteira, desse novo momento da carreira dele como homem público, vai dirigir o esporte maranhense no governo Flávio Dino, foi a empolgação. Eu me surpreendi disso, inclusive, após a entrevista ao Rogério Cafeteira, que chamava a atenção da gente como ele recebeu essa indicação, e o propósito que ele tem de modificar e transformar a situação do esporte. Também me chamou a atenção isso. Eu fiquei até esperançoso, Juliano? Porque a gente fica debatendo esportes aqui durante o ano, tem muitas coisas que a gente apresenta, de ações da CEDEL, e também a gente apresenta de vez em quando algumas críticas com algumas coisas alguns equipamentos públicos, vamos chamar assim, que estão ou em um estado de não estão conservados, ou então não estão funcionando, não estão abertos para o público, e a gente sempre faz essas críticas. O que eu fiquei mais feliz, vamos dizer assim, é da empolgação, vamos chamar uma empolgação positiva do Rogério Cafeteira, que a gente sabe, foi deputado aqui, já teve 2 mandatos aqui na Assembleia Legislativa, foi líder do governo Flávio Dino, e agora assume essa... É homem de confiança do governador. Homem de confiança, agradeceu demais o governador por ter depositado essa confiança nele, para ele poder gerir a CEDEL, que é uma Você sabe por que me chamou a atenção, porque pela capacidade dele de diálogo dentro
da Assembleia, e a gente acompanha isso no dia a dia aqui na Assembleia Legislativa, né, a gente chama. Ele poderia estar, né, ou ser indicado para uma outra secretaria. Poderia. Articulação política, Poderia. Né? Foi ventilada a própria Secretaria de Comunicação. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando veio a indicação do governador, e o governador sabe o que está fazendo, coloca o Rogério Cafeteira no esporte. E aí, no primeiro contato que a gente teve pós-anúncio do governador Flávio Dino, a receptividade que ele apresenta ter da missão dada pelo governador chama atenção. Chama. Inclusive, falando da sua história no esporte, Sim. Eu sinceramente não sabia, mas ele foi um dos que trouxe para São Luís com outros, né? O cartódromo. O cartódromo, João Salles, né? E o de Imperatriz também. De Imperatriz. Sim. Eu já sabia disso e já havia falado, né? Inclusive nas rodas de jornalista. Qual a identificação dele com o esporte? Ele tem dentro de casa. A filha é uma das grandes atletas da ginástica. Né, no estado do Maranhão, com participações em competições nacionais e até internacionais. Ele destacou isso, né? foi exatamente. Ele acompanha, sim, o futebol, me falou, inclusive, dos planos dele, depois em off, em relação a detectar os problemas, por que o torcedor não está indo ao estádio. Ele vai se debruçar no tema, vai chamar os dirigentes, vai chamar a federação e vai colocar o dedo nessa ferida, sim. E eu acho interessante, porque demonstra toda a vontade dele de dar uma contribuição para o esporte maranhense. Não, Juliano, assim, a entrevista do Rogério Cafeteira, a fala do Rogério Cafeteira encheu a gente de esperança, né? A gente sabe que o esporte, é claro que é um instrumento de transformação social, né? De transformação da realidade da vida das pessoas, também de inclusão social e também de saúde, né? Porque faz bem para o corpo. E é interessante notar que o Rogério Cafeteira sabe de tudo isso. Muita gente chegou até Mas muita gente não vê o esporte desta forma, exato. E muita gente chegou até a criar até um nível de suspeição. Pô, Rogério Cafeteira, como você lembrou, esporte nada a ver e tal. Não. Pela identificação dele na área política, né, na articulação política. Exato. E aí me surpreendeu positivamente quanto que ele é engajado e conhece do tema. Isso que eu achei interessante. E uma das perguntas que eu fiz, você prestou atenção e o público também, tenho certeza disso, eu disse, olha, vai acontecer o contrário do que tem acontecido não só no Maranhão, mas a nível de Brasil. Quando eu falo a nível Brasil, geralmente os ministros do esporte são pessoas que não têm identificação com o esporte e não têm capital político dentro do governo para carregar recursos. Posso usar um termo que é usado? Eles levam a pasta, ou então o ministério, ou a secretaria, como uma pasta de segundo escalão. É verdade. Né? Com uma forma preconceituosa de considerar o esporte. E o Rogério Cafeteira, veja só, ele tem esse capital político. Tem. Por quê? Dentro da Assembleia Legislativa, você não encontra um só deputado que não tenha simpatia pelo Rogério, que não conheça o Rogério, que não dialogue com o Rogério. Tá entendendo? Porque ele fez esse meio de campo dentro aqui da Assembleia Legislativa para o governo do Estado. Agora, ele assume uma pasta como gestor do esporte e que ele tem um trânsito livre na Assembleia, com projetos educacionais, projetos esportivos, projetos que vão contemplar o lazer e o esporte no estado do Maranhão. E me disse mais, eu vou a Brasília também. Tem que ir. Porque a gente sabe que existe uma escassez de recursos, mas lá em Brasília o Ministério tem, ele é do DEM, um partido que hoje tem uma expressão dentro da conjuntura atual política no governo da Bolsonaro. Base do governo federal, E ele vai buscar o caminho. É esse. Não, mas é esse mesmo. O papel do secretário é isso. Além de desenvolver projetos, né, tanto projetos de políticas públicas para o esporte, fomentando os esportes de diversas modalidades, né, claro, mas também ir atrás de recursos financeiros para poder realizar essas atividades. Então, ele tem que realmente viajar muito para Brasília, né, e conseguir trazer os recursos necessários para construir as coisas aqui, os equipamentos públicos de esporte. E outra coisa que ele diz, Juracy, você viu que ele falou isso na entrevista, pode me cobrar. Sim. Pode me cobrar, porque essa lei de incentivo ao esporte, que foi uma das maiores leis já criadas, inclusive para o segmento esportivo, dentro do governo Flávio Dino, né? Foi criada pela Assembleia, mas colocada em prática pelo governo, ela precisa ganhar uma democratização maior. E eu vou buscar isso dentro da Secretaria de Esportes para não acontecer de alguns atletas precisar ir no semáforo, que a gente já falou aqui diversas vezes. Que a gente tem falado. Isso. E ele acompanha. Acompanha, sabe, diz que isso é um absurdo e que não pode essa situação continuar de atleta ter que mendigar. E vou falar bem claro, tem que mendigar, não é possível. Atleta de alto rendimento, que se classifica para competições nacionais, internacionais, tem que mendigar patrocínio, né, de poder público. Então, ele disse que vai tentar democratizar o máximo possível esse acesso aos recursos para poder financiar
que seja inscrição, passagem aérea, hospedagem, hotel, alimentação dos atletas, daí também tem uma parte toda que a gente tem que destacar, Juninho, que é a retaguarda, que é, como você gosta de dizer, médico, fisioterapeuta, nutricionista. Perfeito. É uma super equipe, né, que fica por trás ali do profissional. E eu instiguei algumas situações, fiz algumas provocações para ele, porque sabia que ele tinha condições de responder e colocar o seu pensamento sobre parque aquático. Ah, é, Ele rapaz. disse, secretário, não é possível que o Eita, parque que coisa aquático, difícil, né, ele Juninho? disse, olha, é um desafio pessoal. Isso aí foi mesmo, aí foi velho. Viu? Ele disse, é meu. Não dá para você ter uma comunidade daquela ali, Juraci, tão carente e ávida por esporte, Sim. e não usar uma área daquela ali para a prática do esporte, como a natação. Cara, E ele disse, pode me cobrar, porque eu vou buscar onde for, no governo federal, dentro do governo do estado, vou buscar parcerias aqui e lá fora para colocar aquilo ali funcionando. tem que funcionar. Parque aquático. Tem que funcionar, Juliano. É inacreditável, né, rapaz? A gente vê há tanto tempo o parque aquático fechado lá do Complexo Canhoteiro, não dá para acreditar que aquilo ali esteja fechado há tanto tempo. Ele disse que era um desafio pessoal, você já lembrou isso, e que ele disse que não é possível que ele não consiga botar para funcionar aquele parque aquático. Eu torço muito do fundo do meu coração e não vamos apenas torcer, né? Vamos cobrar, eu né, achei Juninho? engraçado que ele disse, rapaz, Juraci, eu quero, a primeira coisa que chegar lá, me apresentar para toda a equipe, eu quero ir lá ver o que tem ali dentro que não é possível. Por que não sai? Por que não sai? Rapaz, é impressionante. Ele disse que vai lá no Questão parque de aquático honra. para poder olhar. Ele disse que é questão de honra dele. Eu estou muito esperançoso, tá entendendo? Conheço o Rogério Cafeteira de algum tempo. Isso. Sei que ele é determinado e tenho uma esperança de que o esporte do estado do Maranhão, vamos cobrar aqui. Vamos, é na nosso rádio papel, também. né, Juninho? Claro. Vamos cobrar para que aconteça, rádio, né, também. para que o discurso ele possa Sim. ser associado à prática. Ele está, e eu gostei muito, porque ele disse o seguinte, olha, eu sou da cota pessoal do governador. Foi, disse. Minha ligação vai direta com o governador. Deixou bem então claro. eu vou buscar juntamente com o governador que quer transformar a história do esporte e que a gente está pronto aqui para poder trabalhar. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar e esperar e cobrar, né? É verdade. É Não isso. tem outra É alternativa. isso. Vamos lá. Depois do intervalo, vamos destacar o Campeonato Maranhense no clássico da região tocantina. O MAC foi a Imperatriz e perdeu para o Cavalo de Aço. E agora se complicou na classificação do campeonato. E no Super Clássico pela Copa do Nordeste, o resultado todo mundo já sabe. O Moto ganhou de novo o Sampaio por 1-0. Segura aí que daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes. Já estamos de volta com o Esporte e Debate. Agora o destaque para o Campeonato Maranhense. A bola rolou no final de semana. No sábado, em Imperatriz, no Estádio Municipal Frei Fã da Badia, com muita chuva, público pequeno, o clássico da rodada do Estadual 2019. O Maranhão vinha de uma grande vitória diante do Santa Quitéria. O Imperatriz, de uma campanha oscilante nesse início de temporada, precisava dar uma resposta ao seu torcedor. O Cavalo acabou vencendo o time do Maranhão pelo placar de 1-0. A vitória foi construída através de uma penalidade máxima, um lance de imprudência do zagueiro do Maranhão. No interior da grande área, foi tirar de bicicleta. A bicicleta furou o pneu, houve a penalidade máxima, clara por imprudência, marcada pelo Mairo Frederico dos Ex-Novais. E na cobrança, Júnior Chicão fez as pazes com a vitória, fez 1-0 para o Cavalo de Aço. Vitória que tira o Maranhão do G4 e recoloca o Cavalo de Aço entre as 4 melhores equipes que vão buscar a classificação para as semifinais. Vitória do Cavalo que dá um alento para o time que não vem bem na temporada. Não. E complica a situação do Maranhão, né, Greg? Vitória importante do Cavalo de Aço, né? Dá um certo respiro lá pro Rui Scarpino, né, Julinho? Que tá lá. A situação para ele não estava fácil, não. Dá um certo respirozinho lá, para depois daquela eliminação diante do Náutico, né? Na Copa do Brasil, o negócio meio que embaçou. O grande problema, Julinho, é o seguinte, que o Imperatriz já chegou aos 5 jogos no campeonato. Devido a essa tabela meio doida, né? Que a Federação Maranhense mais uma vez fez, né? A gente tem que... E também ao jogo adiado da rodada passada, misturou tudo, tá tudo embaralhado. Tem time que tem 5 jogos, tem time que tem 4, tem time que tem 3, então ficou meio confuso. Mas o Imperatriz já fez 5 jogos, fez 5, e chegou aos 8 pontos. O Maranhão, por sua vez, também fez 5 e tem 6, por isso que a situação do Maranhão é tão complicada. Eu vou ser justo com uma coisa aqui, eu acho que tanto eu como você... O quê, rapaz? A gente tem aqui uma preocupação muito grande da coerência da análise, né, em relação ao esporte. Tem.
O problema também não é só a federação, que por si só peca muito na organização das suas competições. Sim. Mas a Copa do Nordeste também, a CBF, é uma coisa impressionante. Estão mudando toda hora. Da hora. Toda hora a televisão diz, não, a gente não quer transmitir o jogo de Moto Sampaio às 5 horas da tarde. É para 7 horas da noite. Coloca às 7 horas da noite num domingo chuvoso na capital maranhense. Não existe. Não, o jogo não é da Copa do Brasil, não é mais quarta-feira, a próxima. Já coloca no dia 7 de março. Quinta-feira de E cima. com isso as federações são obrigadas a alterar Seus calendários. seus calendários e as suas competições. Então a gente pode chamar de uma desorganização geral do futebol brasileiro. Geral. Né, Júlio? Com certeza. Mas prejudicou muito o Campeonato Maranhense, porque causou uma confusão na tabela aqui. A gente tem que lembrar que é o que você destacou, né? O Júnior Chicão volta, né? Faz as pazes com o gol, né? Fazia tempo que não marcava. É um jogador que, desde que chegou no Imperatriz, está sendo o chamado matador do Imperatriz, né? Está fazendo gol adoidado. Ano passado, Tem hora que ele mata o torcedor de raiva. né? Mas ele está fazendo gol. Ele deu gols. só uma paradinha agora já está voltando, parece que vai engrenar novamente. Foi uma jogada, eu estava vendo esse lance do pênalti, foi uma jogada totalmente atabalhoada. Eu estava vendo aqui o replay depois desse lance aqui. Se fosse um centroavante na grande área, já seria uma imprudência. Mas um zagueiro, né? Não, foi irresponsável. Foi tirar de bicicleta. Não tinha como fazer aquilo. Não tinha como fazer aquilo ali. E aí, pênalti, na minha opinião, bem marcado, esse pênalti. E o Júnior Chicão faz o gol da vitória do Imperatriz, que coloca esse Imperatriz na segunda colocação momentânea, destacando... Você vê que nem lá está dando público, né? Não está dando público em lugar nenhum aqui no Maranhão. No Brasil inteiro, no Brasil. A exceção dos jogos do Flamengo. Isso. Né? Mas a gente viu o jogo de Campeonato Carioca, de Vasco, Fluminense, Botafogo, não vai ninguém. Não estava indo ninguém. Então não é exclusividade aqui do futebol maranhense. Mas a gente tem que destacar isso, porque nesse momento, falando de futebol maranhense, a tabela está dessa forma, o Moto tem 100% de aproveitamento, já a gente fala, né, Jurandir? Da vitória do Moto, mais uma diante do Sampaio Corrêa. O Moto tem 12 pontos, 100% de aproveitamento. Aí só que aí o Moto tem 4 jogos apenas. O Imperatriz tem 5 jogos, tem 8 pontos. O Sampaio Corrêa tem 4 jogos, 7 pontos. Mesmo a campanha do Pinheiro, que tem 7 pontos em 4 jogos. O Maranhão já tem 5 jogos, esse que é o problema, e 6 pontos. São José, 4 pontos em 3 jogos. São José só tem 3 jogos. E o Santa Quitéria 1 ponto em 4 e o Cordino zerado. Você sabia que ainda não aconteceu o jogo São José e Cordino? Não, aquele que foi adiado. O TJD não se manifestou, não se sabe quando. Tomara que aconteça. Você sabia que o Sampaio joga, né, a rodada contra o Maranhão no sábado, mas a rodada anterior fica para depois, o jogo contra o Santa Quitéria. Sei. Já foi adiado. Já. Foi adiado. Há uma tendência desse jogo ser disputado sábado de carnaval. É sensacional, né? Eu acho uma programação... Sábado de carnaval. Vai lotar o estádio. Santa Quitéria. Vai lotar. É impressionante. Eu estou preocupado já com o engarrafamento que vai ter e eu vou chegar bem cedo para poder trabalhar nós, né? Assim. Eu já fico preocupado. Mas é isso, gente. É assim. Aí a gente tem que destacar também, claro, as próximas rodadas do campeonato. Nós teremos o outro clássico, né? Samará. E decisivo, muito mais para o Maranhão do que propriamente para o Sampaio. Totalmente decidido para o Maranhão. O Maranhão, a partir de agora, tem 2 jogos. Só Sampaio e Moto pela frente. Só Sampaio e Moto. Tem 6 pontos. Tem que vencer. Se fizer 3 pontos, eu acredito que o Maranhão não se classifica com 9 pontos. Não, aí vai ter que... Torcer por todos os resultados negativos possíveis do mundo. Não é torcer, não. Quando a gente passa a torcer pelos outros, é muito mais complicado. Para depender de agora, né, Juninho? Vai ter que ganhar os 2 jogos. Não. Tem que ganhar os 2 jogos. E aí tem Sampaio e Moto. Esse jogo está marcado para o Castelão, 4 horas da tarde, próximo sábado, dia 23. Não é isso? 4 da tarde. Se não mudar, até lá. Se não mudar, até agora, né? E aí agora é Sampaio e Moto, né? Que a gente vai falar. É verdade. Agora o destaque para a Copa do Nordeste, a Lampions League 2019. No Castelão, jogo às 7 horas da noite. O Motoclube enfrentou o Sampaio Corrêa. Mais uma vez, o mando foi do Motoclube de São Luís. Teve mando de campo no Campeonato Estadual, na Copa do Nordeste, mando de campo também para a representação rubro-negra. E o resultado foi o mesmo da partida passada. O Moto venceu por 1-0. Veja como foi. O Superclássico começou com o Sampaio apressado e ansioso para se vingar da derrota do final de semana passado. A pressa foi tanta que quando o hino foi tocado, só a Bolívia estava em campo. E essa pressa toda, em busca do gol, fez o tricolor ter a primeira chance da partida com Dedé, que levantou na área e Rodolfo mandou para escanteio. O Moto, muito mais tranquilo em campo, reagiu rápido
e após uma cobrança de escanteio de Evandro Russo, abriu o placar com o zagueiro artilheiro Lucas Dias, que cabeceou, mandando um míssel para abrir o placar. O tricolor só voltou a ameaçar com o Eloy, que arriscou um chutaço de fora da área e a bola passou raspando a trave direita de Rodolfo. Ainda deu tempo de Evandro Russo cobrar forte uma falta e Rodrigo defender para o Sampaio. O primeiro tempo terminou 1-0 para o Papão. A primeira chance de gol do segundo tempo surgiu com Edgar. O atacante do Sampaio arrancou pela esquerda e passou para Odair Lucas, que chutou para fora. Depois Dedé também tentou de fora da área e a bola passou à direita do gol de Rodolfo. O Moto respondeu na individualidade de Nailson. Ele fez uma linda jogada pelo meio e chutou bem. A bola passou com muito perigo à esquerda de Rodrigo. A última chance do Sampaio e do jogo foi criada por Romildo, que fez um verdadeiro alvoroço pela direita. E após o bate-rebate, a defesa do Moto afastou o perigo, garantindo a vitória. O Sampaio é clássico, todos os jogos são difíceis, são jogos grandes. E os meninos estão de parabéns, a organização, eles que se comprometem dentro do planejamento. Então é todo o mérito de um grupo de trabalho que vem se dedicando muito no dia a dia. E os meninos estão de parabéns por essa sequência bonita de vitórias e de jogos importantes. O atacante do Sampaio, Maxwell Samurai, lamentou a derrota e as chances perdidas. Tomamos o gol em uma bola parada, onde o jogo todo deles foi em busca apenas disso. Depois não criaram mais nada, a gente comandou o jogo todo, mas vence quem faz gol. Eles acabaram fazendo ali no início, mas a gente não pode mais ficar lamentando, a gente tem que procurar trabalhar e se erguer nas competições. O zagueiro artilheiro e destaque da partida, Lucas Dias, destacou a sequência de jogos do Moto e o bom momento da equipe. A gente vinha planejando essa semana há bastante tempo aí, que tinha sido uma semana pesada. E graças a Deus hoje deu tudo certo aí pra gente sair com 100% nesses 3 jogos aí. E após essa sequência de 2 vitórias diante do seu maior rival, o Moto Clube de São Luís agora joga pelo Campeonato Maranhense no próximo final de semana, no domingo, contra o Cordino em Barra do Corda. Já o Sampaio encara outro clássico, diante do Maranhão Atlético Clube, aqui no Estádio Castelão, no próximo sábado, o Samará. E o filme se repete. Repete. Segundo jogo entre Moto e Sampaio. Foi. Segunda vitória do Moto. Pelo mesmo placar. Exatamente. 1-0. 1-0. E aí? E, rapaz, meu amigo, a situação do Não Sampaio... tá fácil não, né? Rapaz, a situação do Sampaio é complicada, muito complicada. Eu tive até uma coincidência, Juninho. Tive a oportunidade de fazer os 2 jogos. Na escala caiu, né? Eu fiquei fazendo os 2 superclássicos, tanto pelo Campeonato Maranhense como esse pela Copa do Nordeste. Dessa última vez eu estive ao lado do Gleidson, rapaz. Foi lá no Castelão, domingo. E é um profissional que adora fazer futebol. Domingo, 7 horas da noite, Gleidson esteve lá comigo no Estádio Castelão. Eu acho que esse tipo de trabalho, ele emoldura e leva para casa, porque ele adora. O Gleidson é um cara que é apaixonado por futebol. Ama o esporte. Sim. Falando propriamente do jogo, Julinho, a gente tem que destacar, eu já acho totalmente... Eu posso falar, você fala da parte técnica, Tá. Eu vou falar um pouco... Do quê? Da administração Dos do meandros, futebol. Não, porque das conjunturas. não dá para aceitar. Sim. Veja você, Moto Sampaio é um produto tipo exportação. O maior clássico do É Maranhão. o maior produto do futebol do estado do Maranhão. Isso. Maiores torcidas, né? E você coloca esse super clássico para ser disputado dia de domingo, Sim. com os tambores rufando em toda a ilha de São Luís. Eu não diria pré-carnaval, não. O carnaval já começou há muito tempo. Faz há tempo. Faz é tempo. A Madre Deus, olha, cheia. Não, Entendeu? mas Deus, Praia Grande. Praia Grande, tudo quanto é Beira-Mar, lugar. tá tudo... Os tambores rufando. Isso. E aí se coloca esse jogo 7 horas da noite. Quem colocou? Quem a CBF, a Liga do Nordeste. Foi. Você sabia O que, rapaz? que o Maranhão tem um representante na diretoria da onde? Confederação Brasileira de Futebol? Sabia, rapaz. Você sabia que é um vice-presidente? Um dos vices, sabia. Faz há Você tempo. sabia que este vice Ah. é o único representante do Brasil
capaz de assinar documentos, de representar a CBF na Conmebol? Sabia. Você sabia que esse vice é conselheiro da FIFA, Federação Sabia. Internacional de Futebol Association? Sabia também, sabia. Mas você sabia também que ele não está nem aí se vai dar ninguém no estádio aqui, dia de domingo, chuvoso, e os clubes vão ter prejuízo? Sabia. Então você sabe de tudo. Sabia. É impressionante como é que não se move uma palha. Se eu sou, meus amigos, minhas amigas, se eu sou vice-presidente da CBF, eu digo para a televisão, na reunião, eles fazem reunião, você sabia disso? Sabia. Antes de começar a competição? Fazem, eu sei. Televisão, CBF, clubes, olha, me façam tudo. Não coloquem os times da minha terra, que estão falidos. A situação lá é de matar cachorro a grito. É. A situação lá, eles não tem mais nem Pires para pedir nada para ninguém, porque Tem o Pires não. quebrou. Tem não. Entendeu? Não coloquem o Superclássico para se jogar em horário inoportuno. Lá é 5 horas da tarde no final de semana. Lá é 8h30 da noite, dia de semana. Isso. Não me façam isso. É. Que nada, não tá nem aí, não fala nada. Júlio, mas com esse status todinho que você disse aí dele, rapaz, Mas é verdade. E mesmo assim ele não tem esse poder de falar Não, isso. poder ele tem, Ele ele não não tem usa o poder. Ah, ele não usa. É, tem mágico que Ele tem não usa. a cartola, cartola e tem a vara mágica, mas não usa nenhum nem outro. Ele não liga muito não, né? Não tá nem aí, Não tá nem aí, pra nem vida aí, de ninguém. Deixa os clubes se arrebentarem aí com prejuízo. Rapaz, Ele vai tomar o uísque na França, na Rapaz. Itália, na Inglaterra. É assim, todo mundo sabe. É, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E aí a seleção vai jogar na Cochichina. Ele vai lá chefiar a delegação. Vai lá, chefiar. Ah, qual é o problema? Nem tem problema. Rapaz, Jurinha, é o seguinte, você abordou um tema... O vice da CBF, para ficar bem claro, é o Fernando Sarney. Isso, Tá entendendo? Já deu algumas contribuições ao futebol, mas Sim. num momento como esse... não pode. Poxa, o futebol do Maranhão, paupérrimo. Paupérrimo. O futebol do Maranhão, uma penúria incrível. Os clubes com uma dificuldade para fazer investimentos. Você vai ao estádio, não vê o torcedor. Não vê o torcedor por quê? Faça uma pesquisa que vocês vão comprovar isso. Eu já falei. Porque não tem qualidade. Não tem. Qual é o ídolo, o grande jogador do Sampaio? Hoje? Hã? Ninguém. Qual é o ídolo, o grande jogador fenomenal do Moto? Ídolo histórico? Nenhum. Qual é o ídolo do Maranhão? Hoje não. Não, também não tem não. Qual é o cara que pega a bola no meio campo, raciocina, bota onde quer, cobra falta, faz o que quer dentro de campo no time do Imperatriz? Não tem. Não tem, cara. E aí você vai querer que o torcedor vá na chuva olhar o jogo? Não. Tá, você... Tá entendendo? Eu gostei. Pois Você... é, então, Não, eu gostei então pelo lado que foi. mas Gostei. alguém precisa ter coragem para falar. Precisa. Eu não sei por que não falam. Olha, eu gostei por onde tu abordou o tema. Eu ia falar direto do futebol, né, Jurandir? Eu ia falar assim, de que o Moto foi superior ao Sampaio. Mais uma vez, que eu não concordo com o técnico Julinho Camargo, que quando acabou o jogo, disse que não, nós fomos melhor. Até Samurai também disse a mesma coisa, viu, Julinho? Só ele viu isso. É, disse que a gente foi melhor Só e ele viu. que merecia a vitória. Eu acho que não. Mas como você abordou esse tema da conjuntura, né, dos meandros que levam até a realização do jogo, da partida, do Superclássico Maranhense, do Moto Sampaio, que, como você destacou, é o produto tipo exportação, que é o clássico das duas maiores torcidas do Maranhão, né? Ô, Greg, domingo, nós tivemos agora, no domingo, o Repar. Tivemos. Tá entendendo? O Paysandu ganhou o Remo, né? 20 mil torcedores. 20 mil, né? Na última parcial, quando eu estava no estádio, estava 4 mil pessoas. Tava na última parcial, quando eu ainda estava... 5 mil torcedores. 5 mil fechou, né? 4 mil pagantes. Pois é. Então, Dá pra quê? Nada. Não dá pra nada. Não dá pra fazer futebol profissional assim. assim. Não dá pra pagar laranja. Não dá pra fazer futebol profissional desse jeito, não. É o seguinte, eu concordo totalmente com o que você disse. O futebol maranhense vive uma penúria. Nós tivemos um momento de, vamos dizer assim, de vitórias, de sucesso do Sampaio Corrêa ultimamente. Principalmente na gestão do presidente Sérgio Frota. A gente tem que deixar bem claro isso. O Sérgio é entre os presidentes Sim. da época contemporânea, foi o que mais ganhou títulos. Mas a gente tem que deixar bem claro isso, porque esse momento criou uma falsa impressão no futebol maranhense, de que o futebol maranhense estava bem, não e bem, perfeito, e não sei o que, não, perfeito, mas não concordo é, com você. não foi assim, galera. Foi uma coisa específica, isolada do Sampaio Corrêa, um momento, vamos dizer assim, um fenômeno, né? Ficou algumas temporadas na Série B e tal, caiu, depois retornou, então foi uma coisa isolada Greg, do Sampaio Corrêa. O que você Corrêa. está falando, eu fui convidado um certo dia para um painel na Câmara Municipal de São Luís. Sim, O presidente, à época, me parece, era o Antônio Isaías Pereirinha. sim. Estava lá todo o staff da federação, dirigente de clubes, e eu fui convidado aí à tribuna falar sobre o futebol do Maranhão. Sim. E eu disse na tribuna da Câmara Municipal de São Luís o seguinte,
Não confundam a campanha que o Sampaio Corrêa faz, na época o Sampaio conquistou o título nacional, com o momento do futebol. É completamente diferente. Não é assim. Tira por algum instante o Sampaio a campanha que faz. Qual é a realidade do futebol? Ficou todo mundo, e alguns, torceram a boca. Eu pensei que estava no processo, meu Deus, será que está com AVC? Torcendo a boca. Ficaram irritados comigo porque eu disse isso. A verdade. Verdade, eu disse isso alguns anos atrás. Eu sempre digo isso também, Diego, porque entendendo? A gente tem que destacar, cara. Ó, eu tenho um exemplo que eu cito que foi o que aconteceu com o Bacabal no ano passado, que não tinha dinheiro para pagar trilha de arbitragem. Essa é a realidade do futebol maranhense. Não é outra, não. Com o São José, que foi jogar contra o Sampaio na primeira rodada desse ano, não tinha banco de reserva. Não tinha. Essa é a realidade do futebol maranhense. Você quer saber de uma coisa? O Moto tem um começo de ano auspicioso. Tem. O torcedor do Moto vai já ficar aborrecido. Mas o Moto deve perder, pelas informações que eu tenho, vou revelar aqui no Esporte em Debate, com absoluta primeira mão, o Moto deve perder de 2 a 3 jogadores. Já agora, né? Entre eles, o zagueiraço chamado Lucas Dias. Zagueiro artilheiro. Zagueiro artilheiro. Tem uma proposta, inclusive, do CSA, que eu estou sabendo. Tá? Me ligaram de lá para falar sobre isso, para levá-lo para a primeira divisão a qualquer custo. Aí eu pergunto, o torcedor vai se aborrecer, mas como pode a diretoria do Moto manter? Não dá. Como pode a diretoria do Moto manter esse jogador? Pelos valores que a gente chegou a essa informação a gente, é impossível. Não tem como manter. Ainda mais para jogar uma Série A. Assim, o Jurinho está correto. O representante do Maranhão, que na verdade é o vice-presidente do Nordeste da CBF, né? O Fernando Sarney não trabalha, eu posso dizer bem claro, né? Não trabalha a favor do futebol maranhense. Infelizmente não. É claro, é triste. Não é uma coisa assim que a gente se vanglorie para falar isso aí, viu, seu Jurandir? Mas acontece. Não trabalha. Esse jogo realizado, 7 horas da noite de domingo é um absurdo. Ainda mais nesse clima de chuva aqui em São Luís, hein, Jurinha? Que ninguém sai de casa. O maior clássico do futebol do Maranhão, gente. Não dá. A gente não está falando de um jogo qualquer. Não. A gente está falando de Moto Sampaio e Moto. 7 horas da noite é maldade com o torcedor. Não pode. É maldade com o torcedor. Foi totalmente tudo errado. Tá tudo errado na realização do jogo. Já posso falar do jogo? Tecnicamente, você pode falar, porque a vitória foi justa. Foi justíssima, rapaz. Do Moto. Olha, a gente tem que destacar o seguinte, o Wallace Lemos fez um trabalho no Moto excepcional, Jurinho. Excepcional. Me surpreende muito a leitura tática que ele tem. O Moto jogou de uma forma diferente ontem contra o Sampaio, me chamou muita atenção. Hoje, o futebol brasileiro e alguns técnicos, eu não comungo com esse pensamento, quero deixar bem claro. Uau! Eu vou dar a bola para o meu adversário, deixo o adversário ter a bola para me explorar o contra-ataque e surpreendê-lo. Eu não gosto desse paradigma. Não gosto. Mas ele fez isso. Ele fez isso, o Sampaio em alguns momentos, por isso o treinador, né? Juninho Camargo, ele disse o seguinte, não, meu time teve mais aposta. Teve em alguns momentos. Até o Moto fazer o gol, o que desmontou um pouco o ímpeto do Sampaio foi o gol, os 12 minutos. Foi muito cedo, exatamente. Foi muito cedo. O Sampaio ali propôs o jogo, o Sampaio foi para cima. Tava criando. Até porque vinha numa pressão muito grande para poder ganhar o jogo. A situação não é boa do Sampaio. Não, péssima. E aí o Sampaio no primeiro tempo revezou ali com o Moto, em alguns momentos teve mais volume. Sim, foi. Mas não foi contundente. Não. Mas o Moto foi reativo e foi muito bem. Olha, eu tava até fazendo a matéria desse jogo, depois a gente foi fazer a edição, fui conferir quantas defesas o Rodolfo, goleiro do Moto, fez. Eu não me lembro. O Rodolfo fez alguma defesa. Porque o Sampaio não foi contundente. O Sampaio... O Maxwell Samurai, isso, que é muito bom jogador, se ano passado ele tivesse no Sampaio, com o time que o Sampaio tinha, a situação poderia ter sido outra para o Sampaio. O Sampaio não teve. Ele é muito bom jogador, mas ele foi marcado de forma preventiva e ostensiva. O Moto não deu espaço. Não deu para o Edgar, e aqui eu falo para o Julinho Camargo. Julinho, você está chegando agora, conversa com o Edgar. 2 condições ele tem que definir. Se vai entrar jogando com o Edgar, diga para o Edgar, quando tiver uma marcação aqui pelo lado esquerdo, você vai para a direita. Inverte. Não fique parado, não se entregue à marcação. Ou, se ele não cumprir, pela característica que vejo do Edgar, dificilmente ele vai cumprir, não entra com o Edgar. Tira. Porque foi patético. Foi. O Edgar não pegou na bola. Não. O Moto marcou e deixou a cobertura aqui, com o Lucas. Tu sabe qual foi o único lance efetivo do Edgar, Jurinho? Foi aquele no segundo tempo, ele puxou o contra-ataque pela esquerda, né?
deu uns 2 dribles e tocou para o Odair Lucas, que estava no lugar errado, porque se fosse outro, um meia, um atacante, tinha acertado aquele chute. O Odair Lucas chutou, a bola passou raspando o gol. Foi a única jogadinha de Galo o jogo todo. Mas você se lembra onde é que ele estava? Estava na esquerda. Na intermediária. Na linha exatamente. Marcação, ó, Isso. aproximada. Na intermediária ele fez esse passe na paralela. Foi. Tá entendendo? Onde é que ele joga? Na ponta lá, espetado. Mas ele nem conseguiu chegar à ponta. Não porque deu. a marcação foi muito bem feita. Isso. Aí ele tocou pro Odair que assim como no Samurai, que não deu um chute. Não, nenhum. Não deu um chute, Não, Samurai. a gente tem que destacar assim, a equipe do Moto, eu posso dizer com toda a certeza, não tem grilo nenhum, é melhor que a equipe do Sampaio. Tanto tecnicamente quanto taticamente. Muito melhor do que a equipe do Sampaio. A gente fala, mas o Sampaio é um time de Série C. Mas o que o Moto tem de melhor, não sei se você concorda, é o treinador. Esse treinador do Sampaio, nos últimos anos, o trabalho dos técnicos, e eu gosto de observar a forma de trabalhar de cada um, ele me chama atenção. E é outro que o Moto precisa. Se eu sou o presidente do Moto, fecha um contrato já para 2020 com ele. Com o Wallace? Com o Wallace. Porque já, anota o que eu estou te dizendo. Futebol do Pará é costumeiro. Aparece, né? Nesse tipo de situação, leva treinador daqui. Futebol cearense também. Futebol alagoano também. Já, o Wallace Lemos, ele vai ser observado porque ele tem Paraíba, um início de ano. Paraíba Norte, também. Leva muito. Ele tem um início de ano de um treinador que trabalha taticamente. Ele sabe o que vai fazer o time dele em campo. Isso. E a disciplina tática que eu tenho visto dos jogadores do Moto é algo que me salta os olhos. Sim, Não estou falando com hipérbole, com nenhum tipo de exagero. Estou falando aqui pelo que observo, viu, Magno? Ele é diferenciado no trabalho tático. Ele é. Por quê? O Moto não era para estar jogando da forma que está jogando, porque, se você me permite, o elenco do Moto ainda é carente. Limitado. Eu não queria chegar tanto. Mas é limitado. Mas é sim. Está entendendo? Precisa de qualidade. O que tem feito a diferença? O trabalho tático e a consciência. Porque não adianta o treinador, viu, Jurandir, passar taticamente aqui para mim, para você, para o Magno, você vai fazer isso em campo. Quem coloca a parte tática para funcionar é o atleta. Se ele assimila e coloca em prática, as coisas dão certo. Tem 2 fatores aí, Julinho. Tem o fator da assimilação do atleta e também do atleta aí com a cara do treinador, que tem muito no futebol brasileiro. Isso aí, porque tem atleta que finge, que diz assim, então tá bom, eu vou fazer, na hora não faz nada. Mas não faz de propósito, não é porque ele não entendeu, é porque ele faz só para sacanear. E não, a gente percebe que ele consegue administrar bem o elenco, que os jogadores jogam por ele, que a gente costuma dizer muito isso aí. Então, é verdade. Do Julinho, eu gostei, não sei se pelo fato de uma mudança de treinador traz uma motivação, o jogador que não vem atuando, e ele colocou alguns atletas que não estavam sendo aproveitados, como o Romildo. Romildo trouxe o tempo, o Salatiel. Entrou bem. Isso dá uma motivação do grupo, mas a postura do Sampaio foi melhor do que os últimos jogos. Foi, assim, mas o time é carente, né? Isso, falta muita qualidade ainda. Sim, antes de falar dos pontos negativos do Sampaio, como você está falando, eu queria só destacar positivamente algumas coisas do Moto. Eu destaco o Lucas Dias, que foi escolhido, inclusive, o melhor jogador da partida pela equipe lá da Copa do Nordeste, né? Que fez o gol. Eu também destaco positivamente a atuação... Mas ele não foi eleito só porque fez gol, não, viu? Não, eu sei, porque ele jogou muito bem. Ele foi eleito porque ele deu um nó no sistema ofensivo do Sampaio. Foi. O que ele marcou esse Samurai, pelo amor de Deus. Anulou o Samurai. Anulou o Samurai. Aí a gente tem que destacar... Eu destaco também a atuação do Evandro Russo, para mim um dos melhores jogadores do Moto nessa temporada de 2019, joga muito. Eu destaco também o Márcio Diogo, apesar de a gente perceber que o ritmo dele está caindo um pouquinho, talvez seja devido à contusão, Juliano, não sei se é. Ele está ali. É a única coisa que eu vou divergir do treinador. Sim. O treinador é o Wallace Lemos, eu sou jornalista. Eu tiraria o Márcio Diogo do time. Porque não dá, né? Porque a gente está em início de temporada, o gramado pesado, ele está lesionado, a velocidade dele não é a mesma. Tá sentindo. A mobilidade, a gente observa lá de cima da cabine, eu vi ele com dificuldade para ter uma mobilidade. Muita dificuldade. Porque não está 100%. Então, o que é melhor? Você preserva o atleta, deixa o atleta se recuperando, para que ele possa trabalhar a parte física, fortalecimento muscular, para que ele possa melhorar a arrancada, para que ele possa se sentir melhor, e aí você traz ele de volta para o grupo. Porque dessa forma, ele pode agravar a lesão e aí o Moto vai ficar um mês e meio, 2 meses sem um atleta. Teve um lance... Teve um lance que foi característico disso, foi uma falta ainda no primeiro tempo,
no primeiro tempo, que ele sofreu, ele pegou uma bola pela esquerda e saiu dominando, tentando conduzir, não conseguiu. Sofreu uma falta, ele foi atropelado pelo defensor da equipe do Sampaio, mas deu para perceber que foi por conta de limitações físicas, porque senão ele poderia ter continuado em pé, tocado a bola, não deu. Ele foi atropelado mesmo, literalmente, o cara caiu em cima dele. Então, eu destaco esse ponto do Márcio Diogo. Positivamente, eu destaco mais uma vez o Juninho Arcanjo. Para mim, é um jogador ali que realmente veste a camisa 10 ali a contento, principalmente no nosso cenário maranhense ali. Para mim, está tranquilo ali essa posição, guardada as devidas proporções, né? Sempre pensando em futebol maranhense aqui local. Então, no Moto, eu acho que esses pontos aí são os pontos positivos, né? Mais uma vez, Diego Renan, para mim, sempre atua bem, jogador muito regular. Agora, o Sampaio não, Juninho. Não. O Sampaio tem vários problemas. E muitos. Muitos problemas. A gente destaca ali a defesa do Sampaio, até o Odair Lucas, que fez a sua reestreia, lembrando, né? Que era zagueiro do Sampaio, tinha sido afastado, agora volta. Para mim, não sei se você viu, eu acho que ele pode tomar essa vaga de titular, vestir a camisa de já ser titular. É titular. Pois é. Entre todos que tem aí. Não, é melhor. Entrega 3 para ele e acabou. É o melhor. Titular. Aí eu acho que vão ter que brigar pela outra vaga lá na zaga. Os dois laterais não me convencem, de jeito nenhum. Os dois, eu aproveitava a Bahia de São Marcos. E o quê? Botava na lancha e entregava. Pois é. Vai embora. Não me convencem de jeito nenhum esses dois laterais. Não. Assim, o Dedé, mais uma vez, o Dedé é bom jogador. Demonstra que é bom jogador, que dá pra ficar no elenco do Sampaio tranquilo. Eloy, oscilação total. Né? Uma hora faz aquele lampejo de craque, outra hora desaparece. O Eloy vem sendo prejudicado. Que ele... O Eloy, a melhor posição para o Eloy jogar é como segundo volante, com liberdade para que ele possa encostar ali no meio. Isso. Para entender? Para que ele possa aparecer como um homem surpresa. Ele tem uma jogada aérea boa. Isso, para ele chegar de frente. Assim. E não ele jogando como terceiro homem de meio campo pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Não dá. Isso aí não dá para ele. Não dá. E quando você vai ficando mais coroa, né? Tem mais idade, você já não tem a mesma pujança, você não tem. Tá entendendo? Isso. Ó, o Jurandir me disse aqui, perdi muita cor na minha vida, Juraci. Ele depois já da idade chegou. Perdeu o quê? Ele tá falando a verdade. Ele já perdeu, né? Não, aquela potência de arrancada, tá entendendo? A gente acaba perdendo, Greg. O tempo vai passando. O Jurandir já falava aqui. Então, o Eloy já não é a mesma, já não é a mesma coisa. É bom jogador. Entendi. Tá entendendo? Aí, sim, vai. Eu faço uma análise aqui do Sampaio para resolver essa situação do Sampaio que não é fácil. O Julinho vai perder um pouco do peso que ele veio do Rio Grande do Sul. Lá a carne é tá entendendo? O Maranhão também, mas lá o clima frio faz com que você possa comer degustar mais, né? Tem tudo isso. Ele vai perder peso aqui, o Julinho, com esse time do Sampaio. Vai perder cabelo também. Vai queimar gordura. Vai perder. Sampaio precisa de mais um zagueiro, precisa de 2 meias urgente. Isso para chegar e entrar no time. Dois laterais e um atacante de lado. Porque o Edgar, ele vai precisar recuperar a parte física, ele vai precisar fazer uma adaptação na sua forma de jogar, porque hoje todo mundo sabe que é o Edgar. Quando ele surgiu no Maranhão, todo mundo, né, achava grande novidade. Hoje o Brasil conhece o Edgar. Só marcar e fazer cobertura. É só marcar e deixar um com variável. A cobertura aí acabou. Acabou. Assim, após o jogo, o Julinho Camargo disse que o Sampaio precisava de 2 a 3 peças. Já indicou 3. Já indicou 3. Ele disse que ia esperar. Certo. Já indicou 3. Julinho, não são 3. São 5 ou 6. Mas só para começar. Tá. São 5 ou 6. Se vier 5 ou 6, eu acho que aí o Sampaio... 5 ou 6 para ser titular. Né? Eu ainda tenho que lembrar isso aqui. Eu recebi uma informação que chegou ainda há pouco aqui. O quê, rapaz? De que está desembarcando o goleiro Andrei. A pergunta que eu faço, tecnicamente, um grande goleiro. Agora, para quê o Andrei? Para arrumar problema? Rapaz. Para arrumar problema? Um jogador com essas características dele? Você vê como é que um goleiro que tem a capacidade e ele tem, por isso chegou à seleção brasileira, por isso quando o Jefferson do Botafogo serviu a seleção, ele foi o titular, mas por que não ficou lá? Aí veio para cá, foi campeão do Nordeste, um goleiraço, tecnicamente um dos maiores que eu já vi vestir a camisa do Sampaio Corrêa. Concordo. Agora, futebol não se faz mais pela parte técnica apenas. Só técnica não dá, né? Não é só técnica. Jogador que diz quando quer jogar, jogador que se nega a atuar, jogador que cria problema dentro do grupo, eu não colocaria para jogar. Eu sei que é um patrimônio do clube, ele tem contrato com o Sampaio, mas observem, telespectadores, o que eu estou dizendo aqui. Ele é tão bom como goleiro, tão bom, mas ao mesmo tempo ele tem tantos problemas que ninguém quis até aqui. Estranho, né? É estranho, né? É estranho. É sintomático?
É muito. Muito, né? Muito. Ninguém quis. Presidente Sérgio Frota, repense. Eu sei que ele precisa, já que o Sampaio não conseguiu negociar, vai ter que colocar para jogar. Tem. Agora, o problema do Sampaio não é goleiro, não. O Rodrigo Santos Tá bem. tem até melhorado. Não, tá bem, ele tá bem. Aí você bota tá o Andrei aí, né? Ei, Jurinha, Paciência. já pensou Andrei e Edgar, rapaz, no mesmo elenco? Aí eu trazia o Pimentinha Pimentinha. pro lado direito. Gente, final do Esporte e Debate de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua honrosa e dispensável audiência. A gente sempre quer contar com a sua participação. Às segundas-feiras, 8 da noite e às terças em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Ô Greg, nossos canais de interação para que o público possa participar, sugerir pauta aqui no Esporte e Debate. Pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através do nosso canal de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028, 3269-3028. E você pode comentar, curtir, compartilhar nosso programa a partir desta terça-feira, que vai estar nas nossas redes sociais, no nosso Facebook. Beleza? Um abraço, Greg. Sempre um prazer estar com você Prazer aqui no é meu, Esporte e Debate. Obrigado ao Magno, Jurandir, o Bispo, né? Esse trio de ouro. Cadê o Gleitos? Gleitos? Hã? Ah, ele trabalhou ontem, ele passa 3 semanas sem vir agora. Ele trabalhou. Gente, um grande abraço. A gente se vê sempre aqui no Esporte e Debate, na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. Um abraço e até lá. Tchau, galera. Tchau.